Olá, professores e colegas de curso. Estarei gravando o projeto interdisciplinar de curso. O tema é Estudo de Casos, Habitação Popular, Projetos e Cálculos. Resumo. O trabalho foi idealizado em paralelo com a disciplina de estágio 1, com aplicações de conceitos aprendidos na disciplina Estruturas 1 e 2, Economia, Estruturas 3, Tópicos Integradores 1 e 2, Projeto e Edificações, entre outras disciplinas. Possui o objetivo de criar diretrizes para o desenvolvimento de projetos e edificações com característica popular, contemplando levantamentos, cálculos e orientações básicas sobre o processo de aprovação de projeto. Visa o conhecimento prático do dia a dia do engenheiro civil. O trabalho consta de um roteiro que envolve as fases do projeto até a materialização final, com desenhos e especificações de uma residência térrea unifamiliar, atendendo aos padrões de financiamento do programa Minha Casa Minha Vida. O presente estudo de caso comprovou a importância da aplicação dos conhecimentos práticos e teóricos no campo de atuação e edificações. Introdução. Este trabalho aborda assuntos teóricos e práticos trabalhados inicialmente nos períodos 4º até o 8º. Conhecimentos estes usados no decorrer do estágio supervisionado, podendo destacar a disciplina de Projeto e Edificações, onde foram realizados Projeto e Edificações, disciplina de Estruturas 1 e 2, 7º e 8º período, conteúdo de relevância para a compreensão do dimensionamento das lajes, vigas e pilares, topografia 1 e 2, entre outras necessárias. O objetivo desse trabalho é de grande relevância na vida do engenheiro civil, pois é o protagonista na construção de obras de qualidade, econômica e com segurança. Exerce um papel social, gerando riqueza. Sendo assim, o estudo de caso comprova a importância do conhecimento da engenharia no campo de atuação habitações, sendo que é preciso saber realizar cálculos, levantamentos e conhecer diversas fases até a materialização final do projeto, que inicia na coleta de dados, programa de necessidades, estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal, projeto para execução. Neste último item, o trabalho consta do cálculo da laje de um dos cômodos, de modo a demonstrar o detalhamento. Fase essa de importância para o entendimento da execução da obra, por conter maior número de informações, compatibilizado por projetos diversos. Este PIC, que é o projeto interdisciplinar, nos fornece a oportunidade de forma mais ampla e efetiva no entendimento da prática, pois utiliza-se da vivência em paralelo com a vida teórica. Objetivos. O objetivo desse trabalho é criar diretrizes para o desenvolvimento de projetos e edificações com característica popular, contemplando levantamentos, cálculos e orientações do processo de aprovação de projeto, tendo como base um projeto de habitação popular elaborado no decorrer do estágio. É esperado que o leitor desse trabalho adquira noções básicas sobre todas as fases que envolvem o projeto até a sua conclusão. Estudo de caso. A edificação objeto de estudo dispõe de característica popular. Esta será submetida à concessão de financiamento através do Banco Caixa Econômica Federal, dentro dos padrões do programa Minha Casa Minha Vida. Este criado a partir do incentivo do governo para o atendimento da população de baixa renda nas áreas urbanas, sendo de extrema importância no desenvolvimento do país e das cidades, contribuindo com a criação de postos de trabalho no setor da construção e engenharia civil. E o mais importante, fazendo com que vários brasileiros de baixa renda tenham acesso à moradia de qualidade. Ainda, o referido trabalho foi desenvolvido em paralelo com as atividades de estágio na empresa Engenheiro Civil Alaor Arantes Maciel, ramo de atividade de engenharia e construção civil, com localização na cidade de Cruzilha. Dados da obra. Proprietário TJA, obra Rua Fernando Furtado Lima, bairro Jardim Imperial, município de Cruzilha, Minas Gerais. Levantamento. De acordo com a NBR 13.531, elaboração de projeto de edificações de arquitetura, item 241, levantamento é a etapa destinada à coleta de informações de referência que represente as condições pré-existentes, de interesse para instruir a elaboração de projeto, podendo incluir os seguintes dados: planejos altimétricos, cadastrais, geológicos, hídricos, ambientais, climáticos, ecológicos e outro. Nessa etapa deve ser verificado e coletado informações a respeito do terreno, que são localização do lote e a respectiva orientação do norte magnético e geográfico, que irá influenciar na escolha do posicionamento dos cômodos. Procura-se orientar os dormitórios e salas para o sol da manhã, como esses que necessitam de menor intensidade de calor, e para o oeste os cômodos que necessitam de maior insolação. Depois da orientação do norte magnético, é preciso ainda consultar a declinação magnética, que pode ser feita através de sites na internet. Abaixo, figura 01, consta dos sites consultados para a cidade de Cruzilha, e figura 03, vista aérea do terreno. Figura 1 e 2, referente à declinação magnética. Figura 03, referente à vista aérea da localização do terreno. Posterior à verificação do norte, são feitas medições lineares, que consistem em obter as distâncias dos alinhamentos do lote e suas divisas, frontal, laterais, fundos,
bem como a conferência das elevações do terreno, cotas e níveis. Quando se trata de obras de pequeno porte, pode-se optar pelo uso da mangueira de nível, que é um método conhecido por nós e de fácil aplicação. Ao lado, figura 04 consta do croquis de localização com os dados que se fazem necessários. Programa de necessidades. Segundo a NBR 13.531, elaboração de projetos e edificações de arquitetura item 242, sobre o programa de necessidades é a etapa destinada à determinação das exigências de caráter prescritivo ou desempenho, necessidade e expectativa do usuário. A função dessa etapa é caracterizar o empreendimento, levando em consideração as informações levantadas, que irão ser colocadas na entrevista com o usuário, para que as suas exigências sejam atendidas dentro da possibilidade. É imprescindível dispor de informações sobre postura municipais, códigos e normas pertinentes. Entretanto, abaixo segue o checklist de informações do projeto, objeto de estudo desse trabalho. Valor do financiamento, aquisição do terreno e construção, 95 mil. Valor do terreno, 40 mil. Valor da construção, 55 mil. Então, foi determinado pelo proprietário que a casa deveria ter 2 dormitórios, uma cozinha, um banheiro, uma sala, circulação, área de tanque obrigatória medindo 1 metro por 1,20, consideração de ampliação futura de mais um dormitório. Então, essas foram as necessidades do proprietário. Os recuos foi obedecido 1,50 lateral para ser colocado janela. A área total a ser construída, em se tratando de edificação com recurso de financiamento por banco, se faz necessário uma prévia da metragem da área viável para aprovação do financiamento. Comumente se emprega um valor em torno de 1.100 por metro quadrado de área edificada. Então, para a residência em questão, bastamos dividir 55 mil por 1.100 e vai dar um resultado de 50 metros quadrados de obra. Estudo preliminar. Segundo a NBR 13.531, elaboração de projetos de edificações de arquitetura, item 244, etapa destinada à concepção e à representação do conjunto de informações técnicas iniciais e aproximadas, necessária à compreensão da configuração da edificação, podendo incluir soluções alternativas. Então, nessa etapa é apresentado ao cliente o desenho de planta baixa, como veremos a seguir. Nessa etapa de estudo preliminar, procurou-se atender às exigências do cliente, com a elaboração da planta baixa, figura 05, qual foi aprovado por este. Anteprojeto. Segundo a NBR 13.531, elaboração de projetos de edificações, arquitetura, item 245, etapa destinada à concepção e à representação das informações técnicas provisórias, detalhamento da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, necessárias ao interrelacionamento das atividades técnicas de projetos e suficientes à elaboração das estimativas aproximadas de custo e de prazo dos serviços de obras implicados. Esta pode ser considerada a etapa que disponibiliza o maior número de detalhamento da edificação com relação às anteriores, podendo incluir a representação tridimensional com a utilização de ferramentas computacionais e seus recursos de manipulação, o que torna mais compreensível ao cliente detalhes como cor, volumes, textura, luz, vista, espaço, entre outros. Nesta etapa, constituiu a configuração final da solução arquitetônica proposta para a obra, que inclui da conversa com o cliente no sentido de informá-lo com o maior número de detalhes acerca do empreendimento. A empresa contratada adota para a fase de anteprojeto a apresentação gráfica tridimensional, figura 06 e 07 que verão a seguir, o que facilita nas modificações solicitadas pelo proprietário, podendo mudar os acabamentos, quadrilhas, texturas, entre outros. Figura 06 e 07 representa o desenho tridimensional da edificação. Foi utilizado o software SketchUp 6 Free. Projeto legal. Segundo a NBR 13.531, elaboração de projetos de edificações e arquitetura item 246, etapa destinada à representação das informações técnicas necessárias à análise e aprovação pelas autoridades competentes da concepção da edificação e de seus elementos e instalações, com base nas exigências legais, municipal, estadual, federal e a obtenção do alvará ou das licenças e demais documentos indispensáveis para a atividade de construção. Podemos considerar uma subfase do anteprojeto, que quando ocorre a simultaneidade, melhora a concepção, visto que, ao conceber um projeto, é preciso verificar códigos de postura municipais, plano diretor, leis, entre outros. Imaginamos projetar uma residência que não foi respeitado os afastamentos e recursos contidos no Código de Obras. Com toda certeza, essa será reprovada, gerando retrabalho ao profissional que a concebeu. Nesta etapa, foi concluído o desenho do projeto arquitetônico com a utilização do software AutoCAD, contendo as peças gráficas do projeto, como veremos a seguir na figura 08 abaixo.
Figura 08, representação gráfica do projeto arquitetônico, onde temos planta pavimento terra na escala 1:75, fachada na escala 1:75, planta do telhado na escala 1:75, quadros e esquadrias, perfil do terreno, corte AA, corte BB, detalhes como fundações da laje, quadro do carimbo e planta de situação. Ainda nessa fase foram levantados os serviços e seus respectivos custos para a execução do empreendimento com recurso gerenciado pela Caixa. Preenchida a planilha orçamentária PFUI, cronograma físico e financeiro, declaração e síntese do memorial descritivo, documentos disponibilizados pela Caixa Econômica Federal para a composição de custos. Também deve ser apresentado o projeto da edificação e o alvará de construção, anotações de responsabilidade técnica, ART, da obra que inclui projetos e execução da obra. É importante mencionar que para habitações ditas como autoconstrução ou mutirão executadas por administração direta, que é o caso da obra de estudo, não se deve constar a incidência de BDI no orçamento. A composição de custos deve ser feita com base em intervalos aceitáveis, conforme valores na tabela 01 abaixo. A tabela 01 refere-se a intervalos aceitáveis. No preenchimento da planilha de custos, deve-se seguir os intervalos mencionados na tabela 01 acima. Por exemplo, na etapa infraestrutura, tabela 02 abaixo, os intervalos representados é de 7,87%, sendo maior que 3,07%, limite inferior, e menor que 7,43%, limite superior. O cronograma físico-financeiro representa a previsão da obra em etapas. São discriminados os prazos e custos do serviço que serão executados em cada etapa, desde o início até a conclusão da obra. Abaixo, tabela 03, refere-se à planilha Programa de Financiamento de Unidade Isolado, PFUI, que consta da previsão para a execução da obra dividida em 6 etapas, para 6 meses até 8, dos percentuais de serviço e respectivos valores em porcentagem, de modo que todos os serviços tidos como concluídos estejam em 100%. Tabela 03, cronogramas, planilha PFUI. Vamos tentar entender a planilha. Serviços preliminares e gerais, então. Então, nessa primeira parcela, está em 100%. Significa que o serviço ele vai alcançar 100% já no primeiro mês. Infraestrutura já também alcançou 100% no primeiro mês. A gente passa para paredes e painéis, alcançou somente 20%. Então, nesse primeiro mês, na primeira parcela, a gente tem mais também serviços aí que uns vão estar 100% e outros menos um pouco. E para a próxima parcela 2, por exemplo, a gente já vai ter mais acumulado 60% de parede. Então, é mais basicamente assim que funciona a composição no cronograma. Espero que tenham entendido. Projeto para execução. Segundo a NBR 13.531, elaboração de projetos de edificações de arquitetura item 248, etapa destinada à concepção e à representação final das informações técnicas da edificação e de seus elementos, instalações e componentes, completas, definitivas, necessárias e suficientes, licitação, contratação e a execução dos serviços da obra correspondentes. Então, é o conjunto de documentos técnicos, desenhos, especificações, cálculos, memoriais descritivos, cronograma físicos e financeiro, necessário à licitação ou execução da obra, levando em consideração o que foi aprovado na fase anterior pelo proprietário. Para a obra em questão, será feito o juncionamento das nervuras de uma laje da edificação, a L1 da cozinha, com vão teórico de 3 metros, figura 09 a seguir. Figura 09 representa a planta de forma da edificação, onde a gente tem aí o vão maior de 3 metros. A gente vai escolher o vão da cozinha para poder dimensionar essa nervura. Então a gente tem ao lado a tabela 04, que consistiu em pré-determinar aí a nossa altura média da laje, né, que foi de 7 centímetros, porém a gente vai adotar uma altura de 11,5, que é comumente empregada aqui em Brasília. Os cálculos de dimensionamento das lajes devem ser elaborados de acordo com a NBR 6118, NBR 9062, NBR 7197 e projetos de obra. Os resultados são apresentados sob a forma de memória de cálculo, considerando a característica que demanda o projeto. Os resultados devem conter direção das vigotas, vinculações de apoio, vãos, cargas consideradas, dimensões e posicionamento das armaduras complementares, classe de resistência do concreto complementar, altura da laje, dimensões e materiais constituintes dos elementos de enchimentos, intereixos, de modo a facilitar na compreensão, trataremos do assunto de forma resumida, tendo os dados já levantados pelo autor, conforme a tabela 05. Então, aqui está a tabela
que a gente está seguindo. Vamos resumir, né, para a gente conseguir demonstrar toda a forma de calcular isso. Então é assim: composição de cargas e definição da altura da laje. Carga permanente G1 igual a 1,41 kN por metro quadrado. Carga do revestimento inferior G2 igual a 0,28 kN por metro quadrado. Carga do telhado G3 0,4 kN por metro quadrado. Carga acidental Q 0,5 kN por metro quadrado. Nesse caso trata-se de forro sem acesso a pessoas, né? Total 2,60 kN por metro quadrado. Carvalho e Filho, 2014, apresenta a tabela 06 a seguir, que nos auxilia no pré-dimensionamento das lajes pré-fabricadas, porém reforça que a mesma não é suficiente para o desenvolvimento de um bom projeto, pois não fornece as armaduras necessárias e não considera a condição de deformação excessiva. Para a laje L1 em questão, foi adotada uma altura de 4 cm de capa, de acordo com a norma NBR 6118, 2014. Elemento de enchimento de 7 cm de altura, sendo assim a laje terá a altura total de 11 cm. Então passaremos pela tabela de Carvalho e Filho para a gente tentar identificar essa laje beta 11. Tabela 06, vão livres máximos para laje pré-moldada com intereixo de 33 cm. Fonte Carvalho e Filho, 2014. Então a gente já definiu que a laje terá 11 cm, né? E essa tabela aí é muito simples a gente saber qual é o vão máximo que a gente pode ter aí. Então a gente chegou aí no carregamento aí Q mais G2 mais G3, com exceção do G1, que é o peso próprio da laje, a gente chegou em 1,18 kN por metro quadrado. Então basta a gente olhar aqui em 1,18 kN por metro quadrado, está acima de 1 aí, a gente vai lá no 1, né? Não seria o 1 porque está acima do 1. Então essa laje, para esse carregamento até 2 aqui, né, kN por metro quadrado, ela pode vencer um vão de 4,10. Então isso configura que a laje escolhida, vai dar 11 cm de altura, né? É uma laje que aguentaria tranquilamente um vão de 4,10. Então agora a gente vai passar para a composição de carregamento na nervura. Que a gente tem aqui a laje, agora o peso na nervura seria de 2,6 kN por metro quadrado, vezes essa mesa que a gente tem aqui, que é 0,37 metros, que vai nos dar um valor de 0,96 kN por metro. O momento máximo atuante nessa nervura, que é L ao quadrado dividido por 8. Então a gente vai chegar a um valor de 1,08 kN por metro. Então a cortante seria o que? Seria 0,96 vezes 3,0 dividido por 2, que daria 1,44 kN. Verificação da seção T. Verifique se a seção é retangular ou T. É considerado somente que a linha neutra passa pela mesa. Então a gente faz o cálculo aí do D e a gente leva em consideração aí que o aço é 10 mm, 1 cm, né, de diâmetro. A gente obteve o D aí igual a 9 cm. KMD, a gente chegou a um valor de 0,0326 e a gente obteve aí na expressão Kx igual a x dividido por D um x de 0,54 cm, ou seja, x 0,54 cm é menor que a capa de concreto, que é igual a 4 cm. A hipótese é válida, pois a linha neutra passa pela mesa e a seção é retangular. Então a gente adotou um KMD de 0,04. Cálculo da armadura longitudinal de flexão no estado limite último. Então agora, através da expressão abaixo, a S, né, vamos calcular a área em centímetros quadrados. Então a gente tem aqui o MD, o momento majorado, multiplicado por 1,4, dividido por KZ, né, multiplicado por D, multiplicado por FYD. O aço que estamos utilizando é o aço CA60, minorado, né, por 1,15. A gente obteve aí uma área de aço de 0,33 centímetros quadrados. Então, a treliça pré-definida possui na parte inferior duas barras de 5 mm, área de seção transversal de 0,196 centímetros quadrados, ou seja, ela possui dois ferros na parte inferior. Então, 2 vezes 0,196 igual a 0,392 centímetros quadrados. A área de aço calculada é menor do que a treliça possui. Portanto, não é necessário armadura complementar. Então, a armadura então, que a gente calculou está bem inferior que ao aço que a treliça possui. Então, é dispensado. Ao lado tem a figura aí. A nossa armadura ela continua do jeito que ela veio de fábrica, então sem nenhum complemento, porque tranquilamente ela irá vencer esse vão de 3 metros, mas só posterior à verificação das flechas que a gente pode ter certeza, né? Então vamos prosseguir.
Cálculo resultado das flechas. Para não estender o trabalho, segue anexo conteúdo completo para o cálculo das flechas. Abaixo, tabela 08, de forma resumida, tem seus valores finais das flechas calculadas. Pode-se observar que as flechas totais não superaram os limites para o vão da laje L1 igual a 3 metros. Então, considera a verificação válida e não é necessário ajuste da laje. Atende com segurança às solicitações. Então, esses foram resultados feitos através da planilha que eu mesmo desenvolvi e estará disponível também para quem quiser usar essa planilha, porque ela é bem automática, você entra com os valores, ela te dá os resultados. Materiais e métodos. Conforme apresentado no decorrer desse artigo, o estudo de caso trata da elaboração de projeto de uma residência com característica popular, seguido do roteiro que compreende o seu desenvolvimento, de modo que seja aprovado pela Prefeitura Municipal, como também pelo banco desejado ao obter o recurso financeiro, neste caso, Caixa Econômica Federal. É importante destacar que o projeto deve conter o máximo de detalhes e estar de acordo com a proposta apresentada através das planilhas orçamentárias e cronograma físico e financeiro. Ainda está em conformidade com o Código de Obras do município e leis de uso e ocupação de solo. O roteiro criado neste trabalho permite que o futuro profissional vivencie a prática, obtendo uma visão maior sobre o projeto de edificações de pequeno porte e que saiba sobre a oportunidade criada por essa modalidade de construção, que é crescente em todo o país. Resultado da discussão. Este estudo de caso nos traz a materialização final do projeto legal, conhecimentos básicos sobre o cronograma físico e financeiro, documento este exigido para aprovação e concessão de financiamento junto ao banco, dimensionamento e cálculo da laje de um dos cômodos da residência, como forma de abordar a parte do projeto executivo, que compreende no maior número de detalhes para a materialização da obra. Conhecimentos este que contribui para o aprendizado prático e teórico, visto que o campo de atuação na área de edificações é crescente em todo o país, estimulado pelo programa do governo federal Minha Casa Minha Vida, que oferece condições atrativas para o financiamento de moradias para famílias de baixa renda, que de certo modo também aquece a economia local e a do país. Outro aspecto merecedor de análise é o que se refere às etapas que vão auxiliar na elaboração de projeto legal, como visto neste trabalho, que se inicia com o levantamento de dados do terreno, obtendo a aprovação do proprietário na fase de projeto, sendo de extrema importância que o profissional tenha a melhor solução na concepção de um projeto, considerando-o ser viável ou não. Por isso, a necessidade da análise das condições topográficas do terreno, bem como outros que possam inviabilizar a aprovação do projeto junto a órgãos competentes. Sendo assim, o engenheiro deve estar preparado para evitar erros em seus projetos por falta de análise mais apurada. Conclusão. Este artigo relatório de estágio supervisionado 1 tem como objetivo criar diretrizes para o desenvolvimento de projetos e edificações com característica popular, demonstrado através das etapas de projeto, êxito conseguido com a aprovação do projeto apresentado à Prefeitura Municipal de Cruzília, como também ao Banco Caixa Econômica Federal. Após este estudo, é possível conhecimento suficiente para a obtenção de dados para o início de um projeto de habitação dita como popular, bem como avançar para a fase de materialização do projeto legal, tomado por ações responsáveis. Este estudo de caso reforça a importância do conhecimento adquirido nas disciplinas estudadas e sua utilização prática com estágios supervisionados. Ainda permitiu o entendimento do papel social da engenharia em habitações populares, que deve assegurar qualidade, conforto e segurança ao usuário. Referências. Anexo A. Planilha para o cálculo das flechas, que será disponibilizada para download.